Olá, Alessia Coral no ar. Você sabe que em tempos de pandemia, a gente ouviu falar sobre monitoramento eletrônico. Ele é importante para saber, por exemplo, quais são as pessoas que estão infectadas, como elas foram, onde é que elas estão. São informações e dados importantes para a população de uma forma em geral. Mas quais são os limites para este monitoramento? Você sabe que a tecnologia vai muito à frente do que as questões jurídicas, por exemplo, que regulamentam todo este processo. Por isso que a gente vai conversar agora com a Gabriela Capobianco Pares. Muito obrigado, Gabriela, pela sua presença. A Gabriela é coordenadora do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Gabriela, eu queria começar falando sobre, eu não sei se eu usei o termo correto, monitoramento online, né? Porque a gente tem ouvido falar de monitorar onde as pessoas estão, a questão do coronavírus que a gente vive a pandemia atualmente. A gente sabe que é muito importante a informação nesses tempos que a gente vive. Eu queria saber se juridicamente isso está regulamentado, se é uma lei federal ou estadual que rege essa questão. Uhum. Bom, primeiramente, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação. Eu não sou técnica no assunto, né, porque eu sou do campo jurídico, mas a gente sabe que tem uma grande diferenciação entre monitoramento e rastreio. E o monitoramento, ele é um procedimento online e ele é muito utilizado a partir de sinais de GPS, então sinais de localização e localização instantânea daqueles indivíduos ou daquela carga, né, muito utilizado em transportes de carga. Quando a gente fala de rastreio, a Uhum. gente tem uma gama muito maior de ferramentas para que a gente possa realizar essa, essa localização de maneira mais abrangente e menos pessoal em relação a determinado indivíduo ou determinada coisa. O que aconteceu, por exemplo, em um dos casos que a gente teve, a gente pode citar aqui posteriormente, no estado de São Paulo, foi, na verdade, uma questão de rastreio, né? Porque ele não focou no indivíduo pessoalmente. Então, não havia ali, por Uhum. exemplo, conotações de pessoa como nome, CPF, e sim manchas de população. Então, era um rastreio populacional e não individual. No Brasil, a gente não tem a regulamentação em relação à proteção de dados, porque no fim das contas o que a gente está falando aqui é proteção de dados. A gente tem a LGPD, mas ela não entrou em vigor ainda, ela foi adiada, né, para maio de 2021. Mas mesmo assim, sem a gente ter uma lei geral de proteção de dados, a gente teria sim como proteger dados dessas pessoas, de todos nós, e de alguma Uhum. forma aplicar essas tecnologias sem o prejuízo da proteção individual de cada cidadão. É muito importante isso que você disse, porque a gente tem visto no debate agora essa questão de há um percentual da população que tem muito receio e fica dizendo, olha, a pessoa está na rua, tem que ser monitorada mesmo, tem que ser mandada para casa, né? E há aqueles que dizem, olha, temos que ter um certo cuidado, porque o monitoramento das pessoas, onde elas estão, enfim, primeiro, é por um determinado momento, tem, como você falou aí, que respeitar a individualidade de cada um, os dados, como você citou no estado de São Paulo, é só uma questão de populacional, não chega a detalhamento de quem é a pessoa, enfim, né? Então, como é que o direito ele trata dessa questão para manter um equilíbrio, né, entre respeitar a individualidade de cada um e, ao mesmo tempo, ter dados que, no caso da pandemia, é tão importante para o setor público? Uhum. Olha, se a gente for olhar essa questão de uma maneira mais ampla e mais criteriosa, no que a gente está falando, na verdade, é uma questão de antinomia. Antinomia é quando duas normas
ou princípios dentro de um ordenamento jurídico, elas estão valendo no mesmo tempo, na mesma medida, e elas acabam apontando para locais diametralmente opostos, ou seja, uma fala que pode, uma outra fala que não pode, né? O que a gente está aqui Uhum. questionando, no fim das contas, é o direito à privacidade, ele vale mais do que um mecanismo para a solução de, por exemplo, um direito à saúde, um direito à vida, né? Ou pior, né? O direito ou o resguardo de uma democracia, porque a gente sabe que se um governo pega todos os dados indiscriminadamente de uma população, a gente pode prejudicar uma democracia. Então, o direito ao Estado democrático ele vale mais que o direito à vida, o direito à saúde. Isso é muito difícil. Não são questões fáceis de se resolver. Agora, o que a gente tem que analisar de fato, enquanto aplicadores de direito ou enquanto elaboradores de leis, é justamente qual tipo de antinomia nós estamos lidando e quais os critérios que nós vamos utilizar para resolver. O direito, sim, tem critérios específicos, e isso depende do tipo de antinomia que a gente está lidando. A antinomia, Uhum. existem dois tipos. Existe a antinomia aparente e a antinomia real. A antinomia aparente é algo que a gente acha que está tá sendo contraditório um em relação ao outro, mas, na verdade, existem mecanismos que conseguem mostrar, não é tão contraditório, os dois conseguem existir no mesmo momento ou não conseguem existir, por quê? A hierarquia de um vale mais, ou um foi redigido depois que o outro, ou um é mais específico, mais detalhado, uma norma é mais detalhada que a outra. Com cronologia, especificidade e hierarquia, a gente consegue, por exemplo, tirar uma norma que já existe e deixar outra. Porém, existem também as antinomias reais, e geralmente elas acontecem com princípios, que é o que a gente está falando aqui. Né? Então, a gente está falando Uhum. direito à democracia, o direito à intimidade, à privacidade e direito à vida. Acontece que, se a gente for olhar essa situação de fato, ela é, em parte, uma antinomia real, em parte, uma antinomia aparente. Por quê? Bom, antinomia aparente, porque, no fim das contas, a gente não está falando de tirar totalmente o direito da saúde de uma pessoa, nem tirar totalmente o direito da privacidade de outra. Nós estamos falando de regulamentar a necessidade e mostrar de fato qual é a necessidade para a população, para que ela, talvez até voluntariamente, por exemplo, tire de si mesma um direito parcial de privacidade. E isso é o que Uhum. está acontecendo, na verdade, na maioria dos países fora daqui. Eu estou analisando algumas legislações de uma série de países que, na verdade, já fizeram uma integração e já estão discutindo como utilizar a tecnologia sem tirar totalmente o direito da privacidade. E elas estão funcionando em diversos países. A gente tem, por exemplo, o exemplo da Europa, e na Europa eles criaram uma tecnologia chamada PEP, PT, é muito legal, depois quem quiser vale a pena entrar no site, e que a primeira coisa que eles mostram lá é o seguinte, olha, nós estamos tentando pegar informações que são essas e essas, para essa e essa finalidade, com essa e essa tecnologia, de maneira voluntária ou não voluntária, para esse público, para aquele público, e para cada um deles a gente vai tratar dessa e dessa maneira. E isso Uhum. embasado, claro, também numa lei geral de proteção de dados. Então, isso daí, na verdade, é uma antinomia aparente. Se a gente for perceber, se a gente tiver uma angariação, uma atração de dados da nossa população, tem como a gente também, no Brasil, realizar essa transparência. Então, Uhum. fazer com que as pessoas consigam realmente ter dados do governo também e a gente ter uma solução efetiva. Por outro lado, sim, a gente tem uma antinomia real, que é até que ponto nós faremos essa coleta de dados para que a gente não
interfira de verdade na vida privada das pessoas de maneira desproporcional. Então, acho que Entendi. é isso. Você está falando e eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com um especialista da Estônia, que é considerado o país mais digital do mundo, e ele falava sobre a receita médica digital, que agora, no tempo da pandemia, está muito em voga. Então, eles criaram uma plataforma onde as empresas que querem participar dessa receita médica digital, ela entra numa plataforma que poderia ser ligada ao governo, e aí a pessoa poderia receber esses dados. E eu questionei ele, falei, poxa, mas e aí, são dados médicos, são dados pessoais. Como é que, se isso está numa plataforma do governo, está com outras empresas que estão passando, e esses dados estão sendo manipulados pelo farmacêutico, pelo médico, pela pessoa, como é que você respeita a privacidade? Ele falou, olha, eu sou um evangelizador da proteção de dados das pessoas. A gente usa a tecnologia blockchain, né? E para limitar esse acesso. Eu queria saber se você tem conhecimento dessa tecnologia, se a gente tem tecnologia que possibilita que só aqueles realmente interessados nos dados possam ter acesso a esses dados. Sim, nós temos muitas, né? O que eles fazem, por exemplo, na Alemanha ou em Israel, é exatamente isso. Eles rastreiam é, uma série de dados e juntos esses dados fazem um dado em relação a um determinado indivíduo. Porém, justamente Uhum. por ser em camadas, né, essa proposta de pegar os dados, é que eles conseguem manter o anonimato. Inclusive, em todos os sites que a gente vai desses países que assinaram esse acordo de fazer parte dessa assembleia de dados e de privacidade nesse momento de Covid, a questão número um dentro desses acordos é vamos proteger o anonimato. Então, toda vez que a gente tem o tratamento de dados em camadas, ou por mais de uma fonte para que ele se construa como um dado só, a gente consegue proteger o indivíduo, que no final das contas é o mais importante. E além disso, também conforme leis, né, de cada um desses países, talvez não necessariamente leis, né, mas, por exemplo, decretos ou enfim, outros tipos de norma, a gente consiga, ou como eles conseguiram, é, deixar com que aquele dado seja tratado por determinada autoridade. No Brasil, infelizmente, a gente teve, na verdade, um tratamento contrário, por exemplo, no âmbito federal. A gente tem um caso que é uma solicitação da União em relação para o IBGE de empresas de telefonia. E esses dados, o Uhum. que o IBGE receberia era justamente o não anonimato. Era nome, CPF, e isso, obviamente, além de ser desproporcional, não mostra qual é o resultado efetivo para a cura ou para a contenção da nossa pandemia, e, além de tudo, expõe pessoas a uma situação, às vezes, até discriminatória. Então, realmente o Entendi. anonimato é essencial. Uma coisa é você dizer, olha, essa pessoa que tem 45 anos, é do sexo masculino, teve essas doenças, então a gente pode, ele mora em tal local, mas sem identificar, então, vamos supor, o setor da saúde poderia utilizar aquilo, uma informação importante. Outra coisa é você dar nome, endereço e outras coisas que aí você vai avançando na intimidade, na pessoalidade, né? Eu queria entender Uhum. também, Gabriela, a gente aqui, para atualizar quem nos acompanha, a gente está conversando aqui com a Gabriela Capobianco, que nos traz informações sobre a questão do monitoramento online. Gabriela, que é coordenadora do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade dos Institutos Avançados da USP. Parece nome de sindicato. Quando a gente termina de falar, já é bem. Mas olha, Gabriela, o importante é as informações que você está trazendo para a gente. E eu quero entender o seguinte: quando a gente fala desse monitoramento, a gente está falando também da Lei Geral de Proteção de Dados, que é no âmbito federal. No âmbito estadual, a gente teve, por exemplo, a legislação, até na Assembleia Legislativa de São Paulo, recém-aprovada, que é em relação à calamidade pública. Nesta lei também caberia regramentos deste monitoramento?
Sem dúvida. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, como não está em vigor, ela deixa uma brecha muito maior para os estados, nesse momento, atuarem legislando da maneira mais adequada para o seu território. Então, isso pode ser muito bem utilizado para as assembleias legislativas de todos os estados e, de alguma maneira, até em municípios, para que justamente eles possam utilizar, por exemplo, de um aparato de norma de decreto de calamidade pública para conseguir respeitar os direitos fundamentais da sua população. Né? Decreto, na verdade, vale ressaltar, pelo executivo, mas ele passa por aprovação, decreto de calamidade pública, por aprovação na Assembleia Legislativa, que pode fazer algumas modificações, e além disso, vale mencionar que o decreto de calamidade pública não é o único instrumento. Se a gente está falando de dados de privacidade e se a gente está falando de um momento específico, na verdade, sem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma gama muito maior de atuações do legislativo estadual, até mesmo para pensar em quais tipos, quais formas normativas ele poderia utilizar para proteger a sua população e para ajudar nas melhores medidas para a contenção da pandemia. Então, é uma Uhum. necessidade, mas também uma oportunidade de autoanálise do legislativo, de avaliar quais formas, quais critérios estão sendo utilizados, de pegar, pegar termos ou dados de profissionais adequados, ou seja, é uma maneira de inovar, e inovar para que essa capacidade ela continue se mantendo depois da pandemia, para que traga mais benefícios que malefícios, para que a gente use esse momento de pandemia para repensar nas possibilidades que a Assembleia Legislativa tem de atuação. Mas no caso desse período de pandemia, o decreto ele valeria para este período e depois passaria a ser regulado pela lei federal ou não? O decreto ele poderia ter vigência, porque provavelmente o decreto ele também pode datar, né? Esse regramento vale enquanto houver a pandemia, os efeitos da pandemia, ou não? O decreto de calamidade pública, ele vale enquanto a calamidade pública existir. Porém, a gente não precisa só ter um decreto de calamidade pública. A gente pode, por exemplo, ter uma lei de fato que trate também desse ambiente, desse novo momento, e uma lei que tenha um prazo de validade. Isso é quase nada usado no Brasil, eu pelo menos desconheço. Mas é uma excelente oportunidade para que a gente possa criar esse tipo de legislação e, inclusive, empoderando mais os representantes do povo, que são os deputados. Então, Mas a eu gente queria não entender depende sobre só. competência. A competência é federal ou estadual? A competência do Estado ela é residual. Isso significa que, se o ambiente federal não tratou desse tema, no caso da proteção de dados, ele poderia, neste momento, regular o que valeria em relação à proteção de dados. Claro, respeitando as normas constitucionais, as normas federais, que já existem. Além disso, o decreto de calamidade pública ele é de competência de todos, tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios. Então, todos eles podem realizar o decreto de calamidade pública de acordo com o que vem mandando a lei federal. A lei federal ela diz: olha, todos vocês podem, de acordo com as suas necessidades. E, obviamente, todos os estados nesse momento estão necessitando de um regramento e de uma manifestação de necessidades especiais para a atuação, né, dos seus governantes. Eu, Ficou eu claro? recentemente também fiz uma.
Sim, ficou. Eu recentemente fiz uma entrevista, Gabriela, sobre uma pesquisa que está sendo feita aqui na capital paulista, em 6 bairros, para verificar. Eles vão até as casas das pessoas, recolhem sangue, né? E verificam quem está testando positivo para a Covid-19 ou não, né? E daí eles fazem um levantamento, ver quais esses bairros, e aí eles vão utilizando esses dados, por exemplo, para saber uma infinidade de variantes se essas pessoas tomam mais ônibus, não tomam mais ônibus, se ali moram mais idosos, não moram. Então, o poder público ele pode, inclusive para a flexibilização do isolamento, olhar esses dados com mais precisão. Então, isso é muito importante, essa questão. Eu pergunto isso porque você tem analisado outros países, como é que eles têm feito, utilizado dados que a tecnologia tem proporcionado nessa época da pandemia? Você tem alguma novidade aí para trazer para a gente? Em relação a esses dados específicos, como o que você está citando, não, né? Eu digo assim, Eles por não. exemplo, quando aqui no Brasil a gente usa, na China também se utilizou do celular para saber onde as pessoas estão, enfim, para fazer esse rastreamento, né? Existem outras possibilidades que outros países estão utilizando nesse momento, usando a tecnologia, seja para rastrear ou para monitorar em relação ao coronavírus? Existe, por exemplo, em Israel eles estão fazendo essa coleta junto também com postos de saúde, não só com a pessoa, né, física. Uhum. Esses dados são endereçados direto ao Ministério da Saúde e eles têm um plantão ali de dúvidas e de manifestação da população que gostaria de fazer parte, gostaria de ser monitorada 24 horas. Então, um telefone aberto e elas podem se cadastrar e fazer tudo o que elas necessitam. Em relação, por exemplo, às pessoas que são testadas positivas, elas são rastreadas de uma maneira mais incisiva, ainda assim de maneira anônima, né? Mas de uma maneira mais constante. E as pessoas em volta elas são avisadas se há uma pessoa que naquela mesma hora em que ela estava lá foi diagnosticada ou estava testada positivo e estava na mesma área. Na Europa, eles também estão fazendo de mais de uma maneira essa divisão. Então, existem modelos de rastreamento diversos para aceitação de acordo com o melhor modelo. A pessoa escolhe qual modelo ela gostaria de entrar e se ela gostaria de entrar. E eles também focam bastante nas pessoas que são testadas positivo. Então, sim, existe um rastreio, mas o que você estava me trazendo, na verdade, é uma coisa mais primitiva no nosso caso, né? Que é uma pesquisa de campo, é ir lá e fazer de Uhum. acordo com uma base estatística menor, porque demora mais. É, Isso Sim. também é questionado, né? Nesses países. Eles dizem que essa questão de testes, para que haja uma menor margem de erro em termos estatísticos, ela é uma questão de tempo muito curto. Ali, eles já estão conseguindo fazer de uma forma mais avançada. Então, o nosso grande Uhum. problema que impede que a gente realmente tenha uma noção mais ampla no Brasil é a gente não ter essa possibilidade de ter testes de proporção maior e em tempo real, como eles têm por lá, né? Então, isso dificulta Tudo bastante. isso depende de uma série de fatores. Agora, Gabriela, a gente está falando aqui sobre o monitoramento e o rastreamento eletrônico. A Gabriela Capobian, que é coordenadora do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação da Universidade de São Paulo. E agora a gente caminhando para o final, eu queria entender também o seguinte: eu tenho lido sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que em relação aos órgãos públicos, não seria necessário que todos os órgãos públicos tivessem todas as nossas informações, né? Por exemplo, o DETRAN, o Departamento de Trânsito, precisa das mesmas informações que a Receita Federal para saber quanto que eu ganho, enfim, os vencimentos, porque o DETRAN ele precisa de outras informações, né? Isso também é importante, isso está na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu digo isso porque assim tem dados que são importantes, tem dados que não são. Isso varia de um estudo, porque, por exemplo, agora na pandemia, talvez eu saber que a pessoa mora em tal bairro e ela foi
numa unidade de saúde e ela foi testada positivo, alguns desses dados são importantes, né? E outros não são relevantes. Isso tem sido olhado pela lei geral? De novo, a lei geral ela não está em vigor, então é pouco viável a gente utilizá-la neste momento como um instrumento de baliza para as políticas públicas num momento de Ah, sim. pandemia. Mas existe Uhum. sim uma preocupação em quais dados serão encaminhados para quais autoridades, e inclusive há uma previsão de um administrador para que ele mesmo possa enviar os dados adequados às pessoas corretas, aos órgãos corretos, né? Então, existe uma preocupação em, de novo, uma questão já é abarcada de uma maneira principiológica, ainda que não esteja numa norma bem detalhada, é um princípio do nosso ordenamento normativo, que é a proporção e a adequação da utilização de determinados dados. Ou seja, é adequado e é necessário e é proporcional a gente enviar todos os nossos dados à torta e à direito para qualquer órgão? Não. Então, o que é necessário para este órgão? Isso já é um instrumento utilizado pelo nosso ordenamento, ainda que a gente não tenha a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma questão que muito bem poderia ser utilizada nesse momento são essas três balizas, né? Necessidade, adequação e proporção de encaminhamento dos dados. Eu conversei com a Gabriela Capobianco, a quem eu quero agradecer bastante. Se faltou alguma informação relevante, você ainda tem 30 segundos aí para falar para a gente, mas ela veio no Alesp Conecta nos esclarecer sobre essa questão do monitoramento, do rastreamento, que está em voga aí durante o período da pandemia, isso pelo poder público. A gente não falou da questão da iniciativa privada, essa então tem todos os nossos dados, né, Gabriela? Essa também precisa ser regulada, mas como ela trouxe bem aqui no último, na última fala, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor. Então, nesse momento, o olhar é para a pandemia e como as assembleias legislativas, enfim, o poder público pode regulamentar isso diante da pandemia. Fica aí com seus 30 segundos finais. Obrigada. Bom, eu queria agradecer muito o convite, eu espero poder ter contribuído. E eu gostaria até de fazer um convite a todos vocês para que leiam os boletins que nós estamos produzindo. É uma rede de pesquisadores solidários nesse momento. A gente está fazendo uma pesquisa de campo em relação a esses dados no momento de pandemia. São pesquisas com parceiros do Brasil e do mundo, Universidade de Oxford, PEA, tem muitas pessoas. A gente fica à disposição para ouvir da população também essas necessidades ou quais dúvidas vocês tiverem. O meu LinkedIn fica à disposição. Não termino aqui a nossa discussão porque ela é muito ampla, então deixo à disposição o meu canal de contato ali no LinkedIn, no Gabriela Capobianco Palhares, tá bem? Muito obrigada. A gente que agradece. E você que acompanhou o Alesp Conecta nessa edição, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.